3 vai ser o modelo padrão. Então, vamos começar. Já vimos até então, né, a parte bem introdutória de LEPs. Não entrei em tanto detalhe, né, só dei uma ideia do que são LEPs, do que são quarks, mas não entrei em detalhes, a gente vai ver isso ao longo do curso. Mas eu queria dedicar um pouco do tempo dessa unidade 1, tanto a parte da equação Klein-Gordon, a equação de Dirac, porque eu preciso falar o que são bósons e o que são férmions, para depois falar em mais detalhes das propriedades dos férmions, em particular dos leptons e hadrons. Primeiro, sim, com relação à data da lista de exercício. Vou falar para vocês primeiro que a prova de física de partículas será marcada para o final de fevereiro. O último dia possível de fevereiro, segundo o meu calendário, será dia 24. 24 de fevereiro, prova de física de partículas, tá? Então, podem anotar aí. Deixa eu até anotar aqui. 24/2. Será a prova de física de partículas. Que vai conter tudo que diz respeito a essa unidade 1, né? Então, é o seguinte. Já vimos até então, eu falei para vocês a equação de Dirac e a equação de Klein-Gordon. Então, só fazer uma pequena revisão agora. Deixa eu ver se vocês estão. Vou compartilhar minha tela com vocês. Nós temos 3, 5. Tem alguns alunos faltantes, né? Vocês sabem se eles vão continuar no curso ou não? Alguma coisa do tipo ou não? Um deles é a Fernanda. A Fernanda, acho que ela deve estar simplesmente faltando. Vamos lá. Então, lá vamos nós. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá. Eu vou fazer por aqui hoje que eu vou ter um pouquinho de conta para fazer e se eu for fazer lá no quadro vai ficar lento. Então, é o seguinte. O que eu parti da aula passada, estou aqui com minhas notas aqui do lado, que para uma partícula, deixa eu voltar aqui, você tem a energia de uma partícula livre, né? E eu escrevi essa energia como P2 sobre 2m. Está querendo entrar aqui? Tá, o Alberto. Então, eu escrevi como P2 sobre 2m. Isso seria no regime não relativístico. E no regime relativístico, nós temos a famosa equação de Einstein. Tá. Então, aí eu falei na aula passada que isso daqui, quando a gente está falando aplicamos isso a uma função de onda, por exemplo, a relativística, o E ao quadrado, psi, P2 mais M2, psi, onde o E e o P agora serão operadores, né? O EI ddt e o P igual a menos I gradiente. Então, essa equação pode ser escrita, se torna D2 dt2 de psi igual a nabla 2 psi menos m ao quadrado psi. Então, eu posso escrever isso tudo de uma forma covariante, como sendo assim, gama mi dmi menos m psi igual a 0. E essa que eu falei na aula anterior é a equação de Klein-Gordon. Beleza. Então, a solução dessa equação de Klein-Gordon, isso é uma pequena revisão, bem rápido, tá, pessoal? Essa equação de Klein-Gordon, agora eu vou falar um ponto que eu acabei esquecendo de falar na aula anterior, por isso que eu estou fazendo essa revisão inicial. Então, é o seguinte, um ponto importante é que, como já vimos, isso aqui que eu falei na aula anterior, que a solução dessa equação é uma função de onda plana, tipo onda plana. O problema que eu falei, que vimos com relação à equação de Klein-Gordon é que existe a possibilidade da energia ser E ao quadrado, vai dar mais ou menos raiz de P2 mais M2.
essa solução negativa aqui que deu origem a toda a nossa discussão e a introdução da chamada equação de Dirac, né? Mas, isso eu falei, né, com relação à equação de Dirac. E como é que fica a equação de Klein-Gordon por si só? Então, seria a equação de Klein-Gordon problemática por ter essa solução de energia negativa, né? Então, ter energia negativa realmente é um problema? Olhem só, vocês devem lembrar que num curso de... Quem já viu eletromagnetismo, ou quem já viu mecânica quântica, ou quem já viu física moderna, vocês sabem que elétrons aprisionados num átomo, num estado ligado, eles possuem energia negativa. Então, ter energia negativa não é um grande problema. Então, por que Dirac quis introduzir uma nova equação só para resolver um problema de energia negativa? O grande problema, pessoal, é o seguinte, ó. Você pegar essa equação aqui, vou botar aqui. Qual é o problema, né? O problema é que da equação de Dirac, em vez de fazer, eu vou tentar só dar um resumo para não perder muito tempo aqui. Se eu pegar a solução, essa equação de Dirac aqui, D2, Psi, dt2, igual a D2, Psi, menos M2, Psi, e multiplicar por aqui o Psi estrela, e por aqui, por estrela, e depois pegar essa mesma equação, subir ela aqui um pouquinho, pegar essa mesma equação, e multiplicar por Psi, tudo isso, e fazer a diferença dessas duas, o que você vai achar é o seguinte. Nada demais, tá? Isso é só conta. Só vou mostrar uma coisa importante. O que você vai achar é que d dt de Psi estrela, d Psi dt, quem está fazendo Eletro 2 comigo vai achar isso aqui surpreendente. D Psi estrela dt igual a divergente de Psi estrela, gradiente de Psi, menos Psi, gradiente de Psi estrela. Fecha. Isso daqui nada mais é do que identificado como a equação da continuidade. Note que aqui eu não falo de corrente, eu não falo de onda eletromagnética, aqui eu não falo de quase nada, a não ser que exista uma função de onda, seja lá o que ela for, né? Ou seja, eu tenho um DDT de alguma coisa, que eu vou chamar de Rho. Isso daqui vai ser o meu J. Então, tenho D dt Rho igual a menos, vou pegar o menos aqui, divergente de J. Então, meu J vai ser menos o que está dentro do parênteses. Então, pessoal, essa equação da continuidade é simplesmente dizendo que a derivada temporal desse aqui que for, posso chamar de densidade, eu só estou botando o nome Rho, eu poderia chamar do que eu quisesse. E esse J também eu poderia chamar do que eu quisesse. Isso é simplesmente para se assemelhar ao que a gente conhece como uma equação da continuidade. Tá? Agora, vamos lá. O ponto, pessoal, é que se você pegar... Por que eu estou falando isso? Por que isso aqui é importante? Ou, mesmo que você não soubesse chamar isso aqui de Rho ou de J, pouco importa. Dada essa equação aqui, ó,
que eu não fiz nada, né? Tirei ela da própria equação de Klein-Gordon. Você vai achar que essa equação aqui implica numa coisa. Que coisa é essa? Implica que esse ρ, se for minha densidade de energia, esse ρ aqui, ele vai dar 2n ao quadrado R. Por que isso é importante? Porque a minha densidade de energia, ela é proporcional à energia. E qual o problema aí? O problema é que minha energia pode ser negativa. E não existe densidade de energia negativa. Por quê? Porque essa densidade, para quem viu mecânica quântica, tem a ver com a densidade de probabilidade de encontrar uma função de onda. Você não pode ter uma probabilidade negativa. Conceito de energia, você pode até ter uma energia negativa num estado ligado. Mas você não pode ter uma probabilidade negativa, não faz o menor sentido. Então, não foi por ter um problema de ter uma energia negativa que motivou o Dirac a construir a equação de Dirac, mas sim o fato de você achar uma densidade de energia negativa. Esse foi o grande problema. Tá claro isso aí, pessoal? Sim. Beleza. Vai ser mais alguém querendo entrar aqui? Não. Tá. Vamos lá. Então tá. Agora eu vou pular. A gente pode fazer um análogo muito similar para a equação de Dirac. Você multiplica por π estrela na esquerda e por π na esquerda também, faz a diferença e acha quem é a respectiva densidade de probabilidade ou densidade de corrente no meu J lá, para a equação de Dirac. De forma análoga, não muda absolutamente nada. O que você vai achar, vou escrever aqui, ó, de forma análoga, acho que tem acento, né? De forma análoga, o ρ vai ser π da H, π, onde eu coloquei DAG em vez de estrela, tá? Pouco importa. Mas eu colocando DAG aqui especificamente, porque lembra que para a equação de Dirac, o meu π deixou de ser apenas uma função, para assim ser uma matriz. Então, ser DAG ou π estrela são coisas diferentes, né? O DAG você faz a conjugação, o que é linha vira coluna. E o meu J vai ser π da H, alfa, π. Se vocês lembrarem, alfa está relacionado com as matrizes de Dirac, né? Se eu colocar um parênteses aqui, bem pequenininho aqui. Ele alfa I é igual a 0, sigma I, 0. Tá? Então, minha densidade de corrente é essa. Então, se eu colocar JI, tem um alfa I aqui. Então, qual o problema? O que é que importa? Por que eu estou falando disso, né? Aí eu vou pular aqui minhas notas pelo seguinte. É que essa corrente aqui, eu posso escrever ela de forma covariante. Uma forma covariante. Da seguinte forma. Eu vou juntar a parte da densidade com a parte do J e definir uma corrente chamada J-mi, que ela é igual a ρ, e esse J aqui, onde ela vai ser, se você combinar as duas, vai dar π da H, gama 0, gama mi, π. Tá? Só você pegar as componentes, se pegar, olha, reparem só, gama mi, gama 0, se eu pegar a componente 0, J0, gama 0 com gama 0, lembra, gama são as matrizes de Dirac, tá? Gama 0 dá identidade, por isso que eu volto a ter π da H, π, que é o que eu tenho aqui para o ρ. E se for a componente I, eu vou ter o gama I, que é exatamente o meu alfa. Meu alfa é beta. Meu alfa é exatamente gama 0, gama I.
Então, eu tenho exatamente uma densidade corrente que é escrita de forma unificada. Então, a minha equação da continuidade agora será simplesmente... Agora, eu posso escrever de forma unificada como sendo divergente. Errou dt, que é mais divergente desse j igual a zero, que é o que eu tinha antes, né? Isso daqui é equivalente a dmi jmi igual a zero. Certo? O que significa isso? É que esse meu jmi é uma corrente conservada no meu sistema. Que sistema é esse? Da equação de Dirac. Então, se você tem um elétron livre, a corrente desse elétron ela é conservada nesse sistema, que é dmi jmi. Um desses jmi é esse aqui. Aí eu posso definir, eu vou usar uma definição. Que definição é essa? Eu vou chamar de psidaga gama zero de psi barra, tá? Uma notação. Então, significa que minha corrente agora será jmi, vai ser psi barra gama mi psi. Ou posso subir ou descer o índice, tá? Então, isso aqui é a corrente conservada. Tá claro isso aqui ou não? Alguém tem dúvida? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ó, agora eu vou falar uma coisa que é importante. Eu vou dar um pulo bem grande, mas é só para informar para vocês o que vai vir pela frente, tá? Para vocês se motivar um pouquinho, porque eu estou falando dessa coisa. Nós veremos lá na frente que essa corrente aqui, quando estivermos tratando do eletromagnetismo, não, vai ser exatamente isso. Eu vou fazer só um abre aspas aqui. E quando for no eletromagnetismo, dentro do modelo padrão, a gente vai derivar as equações de Maxwell dentro do modelo padrão, sem falar das equações de Maxwell. Esse jmi vai ser assim, ó, Q psi barra gama mi psi ami. Esse ami é aquele mesmo potencial vetor do B rotacional de A. Esse gama mil que está aqui. E esse Q aqui é a carga elétrica. Isso daqui, como vocês acabaram de ver, é dmi jmi igual a zero. Bem, se dmi jmi igual a zero, é porque Q, a carga elétrica, é constante. Tá claro isso? Porque se esse Q fosse uma função também, esse dmi jmi não daria zero. Concordam comigo? Porque o que é zero é o psi barra gama mil psi. No caso, não tem esse ami na corrente, né? O ami é quando junta a corrente com... Exatamente. Tem um ami aqui. Aí dá o potencial, né, de interação. Isso, vai ter um ami aqui. É. Na verdade, assim. Vai ter um ami. Então, meu dmi, que é meu jmi, que vai ser esse pedaço aqui, vezes o ami, esse ami vai ser o fóton, e esse aqui é a carga elétrica. O que quer dizer que o meu potencial vetor, que vai representar o fóton, ele interage com férmions, porque isso aqui vem da equação de Dirac, certo? Proporcional à carga elétrica desses férmions. É por essa razão que a força elétrica também é proporcional à carga elétrica das partículas. Então, e outra coisa, como dmi jmi, onde jmi é isso aqui é o meu jmi, derivada do jmi só vai dar zero se Q for uma constante, que é a carga elétrica. Então, uma das consequências do eletromagnetismo quântico é que a carga elétrica é uma constante e é uma grandeza conservada. Então, não é simplesmente que tem a rotacional de
de E dá menos dB dt, ou o campo magnético também, a variação do campo elétrico pode gerar o campo magnético lá, o termo de Maxwell, não é só isso. Quando você trata do eletromagnetismo de forma quântica, mais fundamental, a principal consequência é que a carga elétrica é conservada. Tá? Então, isso é uma coisa bem fundamental. Tá? Então, a natureza, ela conserva a carga elétrica. Tá, na lista de vocês, eu pedi para vocês derivarem, eu já falei até na aula passada, que era a expressão para os spinores ou para os PCs, para o caso em que o momento for diferente de zero, porque eu fiz em sala de aula quando a partícula está em repouso, isso aí vocês vão fazer, tá? Então, vamos só tratar de uma coisa que é chamada, que é chamada as antipartículas, tá? Deixa eu botar aqui. Beleza. Então, é o seguinte. Tem alguma dúvida até então? Nada? Beleza. Então, vamos prosseguir. O ruim de usar a mesa digitalizadora é isso. Você tem que ficar procurando. Eu estou tão atento com a mesa. Só um segundo, pessoal. Desculpa aí. Tá aqui. Vamos lá. Então, vamos voltando, né? Voltando para a equação de Dirac. Seguinte. Então, eu tenho a equação de Dirac e gama mi. Deixa eu escrever em preto. Eu tenho I gama mi dmi menos m psi igual a zero. Deixa eu fazer uma pergunta a algum de vocês aqui. Irã, me fala uma coisa, tá? Eu posso escrever a equação de Dirac dessa forma aqui, ó. Posso ou não? Oi, professor. Não sei, não. Alberto, eu posso, Alberto? Não. Não? Por que não? Porque quando inverte, a derivada fica antes, né? E se não inverter, a derivada fica depois. Eu sei que eu sei que eu quero saber. Mas existe alguma razão física por que eu não posso fazer isso? Ou matemática, ou o que for? A matemática aqui não é a mesma coisa, né? Não Vinícius, comuta. é a mesma coisa ou Opera da não? derivada. Não é a minha resposta. Razão física, sei lá. E aí, Vinícius, posso ou não? Então, você não está calculando a derivada da matriz gama. Você está querendo calcular a derivada do psi, né? Aí depois que você calcula a derivada do psi, você contrai com a matriz gama. Uhum. Então, tipo, se eu escrever dmi de gama mi, parece que eu estou derivando a matriz gama, mas eu não estou fazendo isso. Eu estou derivando psi e depois eu contraio com a matriz gama. Certo. E se eu escrevesse assim, a equação de Dirac dá como na linha de baixo, você diria que estava certo ou estava errado? Então, eu diria que está errado porque você estaria calculando a derivada da matriz gama. E não do psi. Bem, vocês concordam que teria a regra do produto de todo jeito, concordam? Ou não? Então, se você colocar tipo se você colocasse um parêntese assim, isso, exatamente, desse jeito, aí tá certo, aí é de boa. Então, pessoal, entendam uma coisa. Essa equação aqui é a mesma coisa que essa. Você fala assim, formalmente falando, você teria que colocar um parênteses esses dois, mas eu estou colocando parênteses, o psi fora, já. A gente já entende que esse dmi está atuando só na função de onda e não numa matriz, porque a derivada não vai atuar numa matriz, que essa matriz é formada apenas por números. Então,
vocês vão encontrar em alguns livros antigos até a equação de Dirac sendo definida como na linha de baixo. E não está errada, tá? É simplesmente não sendo tão formal assim, matematicamente falando, tá? Mas são equivalentes na prática. Certo? É só você Beleza. saber que aquele delírio atua Eu só não na sei forma entender, dele. não, pessoal. Não? Tipo, se abrir os termos, né? Não vai ficar um termo com outro, pô. Vamos lá. Fica aí gama mi. Deixa eu inverter, né? Inverter, você está vendo. I, d mi. Gama mi, psi, né? Isso vai dar I, d mi. Derivada no gama mi dá o quê? Tem alguma função aqui dentro do gama mi? Para que a derivada dele é diferente de zero? Não. Não. O gama mi passa direto da derivada. Vai ficar zero. Oi? Vai passar direto a derivada, né? É isso. Por que a derivada vai passar direto? Porque esse aqui, se eu fosse formal, vamos supor que eu não disse para vocês quem é gama mi. Isso vai ficar... Se eu não dissesse a vocês quem era gama mi, vocês iam fazer assim, professor, eu não sei quem é gama mi, você nunca me disse. Isso aqui é igual a isso, vezes o psi, mais I gama mi, d mi, psi. Concorda? Se eu não tivesse dito quem é gama mi? Uhum. Sim. Aí agora que eu estou dizendo a vocês que gama mi é uma constante, aí esse daqui vai dar zero e só sobra esse. Por isso, na prática, é um pouco importa. Só que são coisas totalmente diferentes, né? A gente é uma derivada atuando na função de onde, não numa matriz que é feita de constantes. É a mesma coisa de dizer o que o Vinícius acabou de falar. Na derivada passa direto. Passa direto porque o Vinícius sabe que a matriz é feita de constantes. Então, pouco importa se tivesse esquecido ou tivesse errado, botasse o gama mi depois. Na prática, é o mesmo. Tá claro ou não? Tá sim, obrigado. Tá bom. Por isso que eu estou falando, em alguns livros antigos, eles usam até esse gama mi depois. Então, vamos lá. Certo, isso aqui, agora atenção, tá? Tudo que nós falamos aqui são para partículas que têm função de onda psi. Acho que alguém está querendo entrar aqui, deixa eu ver. A Fernanda não entrou ainda não, né? É porque ela teve um problema, professor. Ela não pôde entrar hoje, não. Tá, beleza. Então, vamos lá. Agora, eu já falei, isso aqui será a função de onda da partícula. Agora, vamos entender como é que a gente introduz as antipartículas. Como eu falei para vocês, na aula anterior, eu tinha a solução das partículas é tipo exponencial de menos i é t, que é idêntico a exponencial de menos i menos e menos t, para explicar que a solução de partículas e antipartículas são muito similares, né? São praticamente idênticas. Né? A diferença é que você vai interpretar que essa partícula tem uma energia negativa e ela anda na direção contrária do tempo, tá? Aí, como é que a gente deriva isso? Ó, eu mostrei para vocês que, para o caso que a partícula está em repouso, vou deixar de compartilhar minha tela. Eu mostrei para vocês, quando a gente tem uma partícula que está em repouso, 4 soluções bem simples, né? Que era o Psi1, ou Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, ou Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. As duas primeiras tinham energia positiva e as duas últimas tinham energia negativa. O que acontece? As duas primeiras com energia positiva são as partículas e as duas últimas com energia negativa são as antipartículas. Então, o que quer dizer, no final das contas? A equação de Dirac contempla já as soluções para as partículas e para as antipartículas.
Só que, em vez de usar Φ3 e Φ4 como umas soluções das antipartículas, a comunidade, em algum momento, começou a adotar uma notação diferente para as antipartículas, simplesmente para que pudéssemos identificar, quando a gente, matematicamente falando, se a gente está tratando de antipartícula ou não. Porque, só para ter como posso dizer, uma função diferente para as antipartículas, tá? Em vez de chamar de Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, chamar de outra letra. Então, como é que a gente vai fazer? O que a literatura faz? Lembre-se que o psi, para a equação de Dirac, agora é uma normalização. U é um spinor exponencial. Esse U é um spinor. Então, o que o pessoal faz? Olha, como ter uma antipartícula, fazer energia em menos energia, tempo em menos tempo, no final das contas, eu vou chamar de U para as partículas, os espinores, e vou chamar o U, quando eu troco energia em menos energia, tempo em menos tempo, de V. Só para modificar a linguagem. Então, toda vez que eu tiver V, vai ser antipartícula, quando eu tiver U, eu vou estar tratando de partículas, tá? Então, a notação que se usa é o seguinte. Vou mostrar aqui. Vamos compartilhar a tela de novo. Então, tenho soluções para as antipartículas. Serão V1 e EP, ou seja, uma antipartícula com energia E, momento P, vai vezes aquela exponencial lá de menos IPX menos ET.
aula na semana do carnaval, né? Exatamente. Certo, tudo bem. Se bem que saiba que o carnaval, ainda não está definido se o carnaval vai ter... O único dia do carnaval que vai ser tomado pela aula vai ser, acho que a quarta-feira do dia 17. No E caso, só você fala que vai ter aula ou que não vai ter aula? não vai ter aula, né? É o único dia que a gente vai perder, o dia 17. Ah, tá. Ok. Mas o dia 8, 10, 15 teremos, dia 22 que teremos e dia 24 a prova. Tudo bem. Tá bom? Porque o carnaval não, vai continuar sendo dia 17 e vai ser só quarta-feira que a gente vai perder a aula. Tá. Eu pensei que ia ser de 14, no caso, 15, 16 e Não, 17. que ia ter aula. porque o governo... Bem, isso eu posso até ver, né? Porque o Se não me engano, governo no calendário diz isso, que no 15, 16 e 17 não tem aula. 15, 16, 17 não tem aula. Bem, então, de toda forma, só afeta a gente dia 17. 15 também? 15 também não tem. Certeza isso? Aham. Eu vou olhar isso, porque se for, a gente vai adiar a prova para a data subsequente, que seria dia 1º de março. Mas isso a gente vê, só de menos. Tudo bem. E aí a lista também seria para ser entregue dia 24, em vez de ser dia 22. Certo. Tá? Beleza. Tá, boa tarde, pessoal. Valeu. Tchau, valeu. Boa tarde, professor.